Se você é oftalmologista e ainda não recebeu o encaminhamento da oncologia pedindo uma avaliação antes de iniciar um ADC, você vai receber. E provavelmente você já viu que estão aí acontecendo várias palestras sobre esse tema. Hoje a gente já tem 14 remédios desse tipo aprovados pela FDA e mais de 200 em desenvolvimento. Só em outubro de 2025, o FDA aprovou um deles com uma bula avisando que 92% dos pacientes tratados tiveram algum problema no olho. Ou seja, chegou a hora de você entender sobre o conjugado de anticorpo medicamento ou droga da forma mais didática possível. Mas antes de começarmos, esse daqui é o canal do Oftalmo Info e eu sou Jaqueline Ojeda e toda semana eu trago aqui um assunto relevante que está em alta, que está sendo discutido de forma internacional. Então, não esquece de se inscrever e de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que todas essas informações vão ser muito relevantes para você. E vamos começar entendendo o que é um ADC. ADC é a sigla de conjugado anticorpo-droga. Pensa assim, é um míssil guiado contra o câncer. Um sistema guia é um anticorpo que reconhece uma proteína que está em excesso na célula do tumor. Grudado nesse anticorpo por um elo químico, que lá eles chamam de linker, vai uma carga extremamente tóxica, que lá eles chamam de payload. O anticorpo, então, ele encontra a célula do câncer, gruda nela, a célula acaba fagocitando o complexo inteiro, achando que é algo inofensivo, e uma vez lá dentro, o elo se rompe e libera o veneno, matando a célula tumoral. Ou seja, em teoria, é a quimioterapia com GPS. Na prática, o problema é que o alvo escolhido quase nunca existe só no tumor. E é aí que entra a córnea na história. Então existem duas formas do medicamento acabar lesionando a córnea. E vale entender a diferença entre eles, porque a lógica clínica muda também. A primeira é o acerto no alvo certo, mas no lugar errado. É o que a gente chama de on-target. E ela acontece quando a proteína que o remédio persegue lá no tumor também existe, mas em menor quantidade, dentro de uma célula saudável. E aqui o exemplo mais claro e mais comum é o HER2, que é o alvo do trastuzumab, o Enhertu, usado em câncer de mama. O HER2, ele está em excesso no tumor, mas ele também é presente no epitélio corneano. Ou seja, o remédio não erra o alvo, ele até acerta o alvo, só que esse alvo também mora no seu olho. A segunda forma é mais comum e um pouco mais interessante. A parte tóxica conjugada vai parar em outro lugar, um lugar onde nem deveria ter alvo, nem deveria ser o alvo, o que a gente chama de off-target. Então isso acontece de três formas diferentes. O elo químico que prende o veneno, ao anticorpo se rompe cedo demais, então na circulação e acaba soltando ali mesmo o veneno que fica livre pelo corpo. Ou o veneno fica preso dentro da célula depois de ser processado, o que acaba causando um dano por acúmulo. Ou ainda, um mecanismo até mais bem estudado é de uma célula da córnea que simplesmente fagocita o remédio, o medicamento inteiro, por um processo que se chama de macropinocitose, em que os próprios pesquisadores apelidaram de cell drinking, que é literalmente beber essa célula. Isso é basicamente a célula engolindo o líquido ao redor dela sem reconhecer absolutamente nada. Então é um jeito de entrada totalmente inespecífico, só entra tudo e pronto. É um mecanismo, inclusive, mais aceito para outras medicações, inclusive, que atacam uma proteína chamada de BCMA, que nem existe na córnea, inclusive, Ou seja, a córnea não é atingida porque ela tem esse alvo, tem essa marcação, mas ela é atingida porque a célula acabou bebendo o remédio por engano. E aqui a gente tem um detalhe de nomenclatura importante, porque você pode até ver escrito errado em quase todos os lugares aí o achado clássico do exame como microcisto. Só que o estudo de microscopia confocal, na verdade, mostrou que não são cistos de verdade, que são células mortas ou em processo de morte ali, com material acumulado dentro delas que acaba brilhando diferente da forma como é esperado para o cisto real nesse exame. Por isso que no nome correto, na verdade,
inclusive proposto pelos autores do artigo mais recente sobre o tema, é pseudocisto epitelial corneano. E isso não é nem só semântica, tá? Se você olha ali esperando ver um cisto de verdade, você vai acabar interpretando errado a imagem desse exame. E também tem um achado que quase ninguém comenta. O medicamento também acaba danificando o plexo nervoso subepitelial, tanto que um estudo com também microscopia confocal mostrou fragmentação da rede nervosa do plexo já em 3 semanas após a primeira dose de belantamab, que acaba inclusive evoluindo para uma perda completa desse plexo em 7 pacientes que foram acompanhados até o fim, né, na publicação. Agora, a notícia boa é que você consegue parar o medicamento e cerca de 8 semanas após essa pausa, você tem o retorno, né, do tecido normal. Então, pelo menos a gente consegue reverter essa situação. Agora a gente vai parar de falar de forma geral, né, dos ADCs e a gente vai citar droga por droga, porque é isso que acaba separando um conteúdo sério de um resumo que você vê aí pela internet ou o nome que você acaba lendo no Google. Então, o primeiro é o Blenrep, que é utilizado em mieloma múltiplo, tá? Ele é uma droga modelo de pseudocisto, ou seja, 70% dos pacientes desenvolvem pseudocisto. Inclusive, no estudo de aprovação, em outubro de 2025, eles mostraram uma toxicidade ocular de cerca de 92% dos pacientes, grave em 77% e precisou de ajuste na dose em 83% por causa dessa alteração. O Enhertu também, ele é destinado a câncer de mama e câncer gástrico HER2 positivo e é um exemplo de mecanismo acerto no alvo certo, no local errado, causa pseudocistos, aceratite punctata, que você acaba vendo ali com a própria fluoresceína, então não é difícil de ver. E essa provavelmente vai ser a droga mais comum da gente encontrar no nosso dia a dia, porque o câncer de mama com relação com o HER2, né, ou seja, HER2 positivo, é o mais comum na nossa prática, é o mais comum no dia a dia. O terceiro é o Cadicila, então tem o mesmo alvo que é o HER2, mas o veneno, né, é diferente. Só 5% dos pacientes têm baixa acuidade, então ele é menos pior. O próximo é o Padcev, que é destinado ao câncer de bexiga e trato urinário, causa olho seco em praticamente 40% dos pacientes e baixa acuidade visual em 14%. A gente ainda tem o Trodelvy, que é destinado para um câncer de mama triplo negativo e urotelial. Ele causa ceratopatia, causa olho seco, causa baixa acuidade visual, causa fotofobia, mas ele é menos comum, tem menos casos publicados. O próximo é o Elahere, que é para câncer de ovário, causa baixa acuidade visual em praticamente 50% dos pacientes, ceratopatia em praticamente 30%. E um dado pouco conhecido aqui é que alguns pacientes desenvolveram miopia ou hipermetropia, então eles acabam desenvolvendo um shift de ametropia, né, dependendo de onde o pseudocisto se forma na córnea. Isso é bem interessante. Até dados aí de descrição aí de casos, né, trazem uma progressão de catarata em frequência bem maior do que se havia descrito aí nos estudos originais. O próximo é o Tivdak, então a gente tem uma droga destinada ao tratamento de câncer de colo de útero, tem um perfil diferente, então praticamente 55% dos casos tem efeitos colaterais aí leves a moderados, nenhum é muito grave, apesar de ter descrição de ceratite, de úlcera inclusive, né, de algumas cicatrizes, alguns problemas de conjuntiva, ou seja, ele é o único grupo em que a gente também vê problema sério em conjuntiva. Se a gente repara as outras drogas, só se falou em olho seco, problema corneano, o próprio pseudocisto. E aqui a gente tem uma droga que altera também, né, a conjuntiva. Por fim, a gente tem os últimos dois que são menos comuns, que é o Enhertu e o Datroway, que são novos, tá? Recém-aprovados no final de 2025. São destinados para tratamento de câncer de pulmão e tem um perfil também bem parecido com os outros, de olho seco, ceratite e baixa acuidade visual. Tem poucos relatos no mundo real, então eles frisam que a gente vai acabar aprendendo junto com a oncologia, né? Quais serão esses efeitos colaterais dessa droga. Tá, agora como que eu uso isso, né? O que eu vou encontrar no meu dia a dia? Então, a lâmpada de fenda acaba sendo ainda a principal ferramenta que a gente vai ter. O pseudocisto, ele é visto melhor, de uma forma muito mais fácil, em retroiluminação do que em luz direta. Então, não usar só o foco direto nesses pacientes, tá? Pode ter a ceratite punctata, como a gente falou aqui. E aqui tem um detalhe importante, que ela pode ter o padrão de redemoinho igual na disfunção de células tronco, né, límbicas,
alérgicas. Então é um padrão bem parecido. Então sempre correlaciona a sua ceratite, o padrão dela, com os medicamentos que o paciente está utilizando. Se você tiver acesso a exames complementares, a topografia de córnea também vai mostrar um padrão específico, porque lembra que dependendo do local do pseudocisto, você tem alteração da refração do paciente? Então, se ele está na periferia, ele acaba deixando a periferia mais curva e o centro mais plano. Ou seja, é muito parecido com o que a gente vê depois de uma cirurgia refrativa para miopia, né? Isso acaba puxando o grau para hipermetropia. Porém, se o pseudocisto está no centro, ele faz o oposto. Ele vai acabar puxando para miopia. Então, existe até uma descrição de variação de grau de mais 3,5 para menos 4,5 por ali. E a implicação prática é que se você tem um paciente em quimioterapia, né, por um ADC, que começa uma variação de grau não muito justificada, pode não ser catarata, e sim um pseudocisto. Em OCT de segmento anterior, você pode encontrar lesões brilhando mais do que o normal, que, de novo, é diferente do que a gente espera em um cisto de verdade que aparece escuro. Aqui é um pseudocisto. Em microscopia confocal, você também pode encontrar, né, que é inclusive o exame mais sensível, a célula com inclusão por dentro, e você também consegue flagrar todo aquele dano de plexo nervoso subbasal que eu expliquei antes. O achado mais interessante de atualização também é um exame de infravermelho do segmento anterior, que conseguiu detectar a lesão até 6 semanas antes dela aparecer em lâmpada de fenda comum. Ou seja, é uma ferramenta mais precoce possível para detectar alteração corneana por uso de ADC. Claro que todas essas informações são importantes quando a gente fala de um paciente que veio encaminhado por um oncologista para avaliação clínica. E hoje existem 2 graduações diferentes em uso, tá? A primeira, ela é chamada de escala KVA e ela foi criada especificamente para o belantamab. Ela combina o que você vê em exame com a queda da acuidade visual. E ela sempre usa o pior olho para decidir a conduta. A segunda é a escala CT-CAE, que é do Instituto Americano do Câncer, e ela se baseia em sintoma, tá? E até por isso que ela é tão criticada, porque na toxicidade de córnea por ADC, o sinal no exame costuma aparecer antes do que alguma queixa, ou seja, o paciente pode começar a ter sim pseudocistos e não sentir nada, ou a ametropia ir se alterando aos poucos, né? Essa confusão de classificação, como a gente citou aqui, são 2, está sendo resolvida, já que no final de 2025, em dezembro, tá? Juntando a oftalmologia, a oncologia, o próprio FDA, eles publicaram uma proposta de consenso para tentar padronizar como de fato medir isso no dia a dia. E essa é literalmente uma das razões de por que esse assunto está sendo tão falado atualmente, né? A especialidade, ela está no meio de um processo de criar uma linguagem comum, tanto de entender o que acontece com esses pacientes, como classificar, como que eu digo para o oncologista o que eu vi. Então, o que fazer na prática? A parte boa primeiro, né? Quase todos os casos melhoram quando esse medicamento é suspenso ou quando eles têm um ajuste de dose, como a gente já falou aqui, desde que tenha esse acompanhamento, né, periódico. Só que a recuperação do pseudocisto, ela costuma levar semanas a meses, então ela não melhora em dias, mas melhora. Agora, tem mais um ponto que pode confundir bastante nas discussões, que é a questão do colírio corticoide utilizado como prevenção. Então, existe evidência de que o corticoide pode ajudar pacientes em uso de tisotumab ou de mirvetuximab. Nesse último, usando prednisolona nos primeiros 10 dias de cada ciclo, você teve uma redução de ceratopatia. Mas se a gente pega a droga mais utilizada entre os ADCs, que é o belantamab, o próprio estudo que analisou isso, né, o próprio trial, não sustentou o uso do corticoide preventivo, ou seja, não encontraram benefício. Então, prescrever o corticoide sem saber exatamente qual é o ADC que o paciente está tomando, simplesmente não faz sentido, porque depende de qual é o remédio para saber se funciona ou não. Agora, lubrificante sem conservante, como forma preventiva, né, cuidando da ceratite punctata, de toda a parte da lubrificação, isso sim é o que é mais aceito até o momento. Existem também outras estratégias mais novas, como compressa fria, durante a aplicação do remédio, inclusive colírio vasoconstritor para tentar reduzir a quantidade de droga que chega até o olho após a aplicação, né, após o uso da medicação. Isso ainda é uma conduta emergente, tá? A gente ainda não tem um protocolo bem estabelecido, mas é uma das possibilidades aí que a gente vai ver se foram aprovadas ou não. Também,
colírio de soratólogo, pomada de vitamina A, insulina, né, em colírio, ciclosporina. Tudo isso até tem uma evidência biológica razoável, mas o próprio artigo mais recente sobre esse tema, né, de tratamento dos pacientes que têm ceratopatia, falam que ainda falta evidência para mostrar que isso funciona contra a toxicidade dos ADCs. Então, muito cuidado com essas coisas que ainda estão subentendidas e meio sem evidência. É melhor ir no básico, que é o lubrificante, cuidado com a superfície. Agora, juntando tudo, tá? A reaprovação do belantamab com obrigatoriedade de exame oftalmológico antes de cada aplicação. A Academia Americana de Oftalmologia pedindo para que crie-se aí uma diretriz de padronização dos achados. O consenso de 2025 tentando resolver aí a bagunça dessas graduações de gravidade. E mais de 200 novos ADCs que estão em desenvolvimento. Então, tudo isso não é uma coincidência, né? É uma mudança estrutural que está prestes a acontecer e vai aparecer no consultório do oftalmologista, não tem jeito. A gente precisa saber reconhecer. Resumindo, o ADC não é mais um assunto de nicho que vale só para quem tem colegas oncologistas. É uma classe de remédio que tem uma vulnerabilidade corneana envolvida, quase que estrutural, né? A maioria dos alvos nem existe no olho e mesmo assim ele é um dos órgãos mais afetados. Então você precisa prestar atenção nisso. Se esse vídeo te deu clareza num assunto que você estava confuso, né? A gente fica lendo ADC e não sabe muito bem o que é. Já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários se você acabou já recebendo algum encaminhamento de oncologista pedindo esse exame, né? Essa avaliação antes de iniciar um ADC. Nos vemos no próximo vídeo.